Então, nosso tema da aula de hoje é em cima de mobiliário urbano. Eu queria saber se vocês querem mostrar um pouco aí do que pesquisaram, se alguém compartilhar uma tela com relação àquela atividade extra, né, que a gente tinha falado. Quer mostrar o teu, Luana? Um instante, professora. Eu posso mostrar pela câmera do celular no Pode. computador? É só você compartilhar a tela. Ah, você quer mostrar filmando a tela com o celular? Acho que dá sim. Talvez seja, é o mesmo processo de compartilhar, não? Deixa eu ver aqui onde é que tá, onde é que vocês apresentaram. Tá dando certo? André, eu até fiz também, podia apresentar enquanto a aluna não saiu, mas o meu tá no caderno, tipo, porque eu desenhei. Ah, não sei se eu consigo mostrar também. Consegue. Você pode Posso ver se eu consigo. bater uma foto ou filmar mesmo com a câmera. Acho que dá para a gente ver, acho que dá para todo mundo ver. Vamos ver se a aluna conseguiu aí. Aí você coloca ou compartilhar a tela ou pelo vídeo, né? Por enquanto está saindo preto aqui. Tá saindo preto. Eu acho que você compartilhou a tela ou tá em filme? Tá só na câmera? Ai, espera, professora. Eu acho que tá dando certo agora. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Certo. Ai, compartilhar. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Tá vendo minha tela? Vai já entrar. Pronto, agora sim. Tá. Certo, eu peguei esse projeto que é um projeto que tem lá na China. E o interessante dele é porque ele acompanha toda a vegetação, né? Aí eu achei que seria fácil implantar, tipo, na nossa ideia de projeto. Que aí é um parque que fica lá na China, na outra imagem também, ó. Que fala que aí, a partir desse parque ele conseguiu, tipo, fazer uma manutenção mesmo do meio ambiente ali inserido. Regenerar a água pluvial, a questão da floresta mesmo, aí que é algumas imagens reais, né? Isso. Esse E eu achei banco um móvel, vermelho, né? sim, é um banco vermelho que acompanha todo o percurso, assim, é um móvel simples, né? Tipo, de fácil acesso e fácil manutenção. Então, eu acho que é algo que poderia facilmente ser colocado no projeto. E você fez um desenho, Luana, disso daí, em escala? Ah, não coloquei a escala, mas esse primeiro e esse segundo desenho são os meus. Esse aqui. Tá. Eu quero que você coloque as medidas a partir das. Deixa eu permitir aqui a entrada. A partir das medidas ergonômicas, né? Eu imaginei que isso é uma dúvida que ia surgir para todo mundo e ia falar exatamente um pouco sobre isso. Então, assim, como eu não sei exatamente, né, qual que é a medida,
a gente vai atrás das medidas ergonômicas. Então, assim, qual é uma altura ideal de banco, né? 45 centímetros, né? 46. Então, a partir dessa medida, a ideia é que vocês consigam fazer um desenho, um corte, né? Uma vista, tá certo? Qual é o objetivo dessa atividade? É exatamente dar start nesse processo de projeto, tá certo? Mas mesmo sem você ter feito o desenho com as medidas, de qualquer forma, pela sua pesquisa, eu vou te dar meio ponto extra. Você apresentou com a Isadora e a Luana Salles? Foi. É Luana Fontinelli. É Souza Fontinelli, é? Souza Fontinelli. Ah, tá. Então tá, deixa eu botar aqui. Tá, porque eu me confundo com o sobrenome de vocês. Olha. Alguém quer mostrar também o mobiliário que pesquisou? Muito legal, viu, Luana, esse mobiliário. Eu acho ele incrível porque assim, ele tem uma coisa da continuidade, né? Ele acaba dando o conceito mesmo do projeto, né? Parece que o partido vai a partir desse banco, né? Sim, exatamente. Alguém quer compartilhar aí? Alguém quer mostrar? Mais alguma coisa que pesquisou? André, eu posso até tentar mostrar, mas tá um desenho no caderno mesmo. Vou tentar mostrar aqui pelo computador. Tá. Não tem problema estar no caderno, não, Ana. Pode ser. É importante você ter as medidas certas. Pronto, ó. Não sei se dá para ver. Eu tentei fazer um mobiliário que fosse tipo como se fossem uns arcos, assim, em forma de triângulo meio arco, né? Meio arredondado. Triângulo arredondado, com os Que fosse vértices com os vértices arredondados, tipo de metal, assim, algo que não fosse tão prejudicial, né? Mas que também não enferrujasse, enfim, devido ao clima. E eu fiz, assim, com algumas opções, né? Por exemplo, na parte de trás poderia encaixar a bicicleta, aí podia funcionar como um mobiliário urbano de bicicletário, e na parte da frente poderia ter um assento para pessoas sem deficiência e uma parte lateral para pessoas com deficiência. Então, poderia ir intercalando, um com assento e outro só com um triângulo para encaixar a cadeira de rodas. E a parte de trás poderia encaixar a bicicleta. Aí aqui embaixo eu coloquei outro modelo, que podia ser o assento, parte de trás, a bicicleta. Então, meio que eu tentei unir nessas opções, realmente a parte do bicicletário, né, por pensar mesmo na área do centro, onde as pessoas podem interagir mesmo mais com o ambiente, né, andando de bicicleta, optando pelo transporte alternativo, e pensei também na questão da acessibilidade, né. Então, foi mais isso, eu fiz mais simples, assim, mas tentei unir essas três coisas, né, as pessoas sem deficiência, com deficiência e bicicletas. Legal. Então, nesse caso aí, Luana, pelo que eu estou entendendo, já é uma ideia sua. Eu peguei algumas referências, tipo, eu vi alguns separados e juntei a parte da bicicleta com a parte do assento. Entendi. Legal. Tá, que eu ia te sugerir, Luana, seria trabalhar com as medidas, certo? Pois é, eu até pensei, até andei dando uma olhada, eu vi que a roda da cadeira de rodas, né, fica de 0,40 a 0,55. Aí seria mais ou menos essa altura do assento para as pessoas que não têm deficiência, né, não tem problema com mobilidade, pudessem ficar na mesma altura das pessoas que usam as cadeiras de rodas, para elas não ficarem meio, tipo, se sentirem diferentes ou excluídas. Certo. Então tá, a sugestão é que você use um escalímetro, certo? Para fazer esse desenho com um pouco mais de detalhe. Tá? Você pode até fazer ele grandão mesmo, 1:10, porque o banco, 1:10, ele vai ficar pequenininho, né? Então,
E uma outra coisa que eu ia falar, até assim para todo mundo, procurem também sempre se lembrar de desenhar ao lado ali, quando você estiver desenvolvendo algum mobiliário, coloca a escala humana ali do lado. Uhum. Que ajuda muito também. Certinho. Joia. Então, deixa eu ver aqui. Então, também, vou também te dar 0,5 porque ficou faltando as medidas, tá? Tá Luana certo. Salles. Aí tu é da mesma equipe da Luana Fontinelli Souza, né? Isso, e da Isadora. Da Isadora. Perfeito. Alguém quer mais mostrar alguma coisa? Quem que tá por aí? Arthur? Chegou a pesquisar alguma coisa? Então, se ninguém quiser mostrar agora, eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a conversar um pouquinho sobre essa temática aí do mobiliário. Tá bom? Vamos lá, então. Compartilhando aqui a minha tela com vocês. Tá? Então, gente, confirmem aí se vocês estão visualizando. Estamos sim, professora. Já acabei. Então, gente, falar um pouquinho, né, sobre mobiliário urbano. É interessante, né, a gente falar que o mobiliário urbano é como se fosse aquele momento, né, onde a arquitetura da paisagem ela vai chegar muito perto da escala que a gente trabalha, por exemplo, né, na arquitetura de interiores. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? E o que que acontece? Os detalhes, eles passam a ter uma escala mais próxima, né? Então, por exemplo, isso que a gente estava conversando agora, quando a gente vai querer pensar no mobiliário, a gente estava num mapa aí que uma escala que a gente não estava nem denominando em escala numérica, mas provavelmente trabalhando aí com 1 para 20 mil, 30 mil, 50 mil, né? Pelo tamanho dos mapas que a gente está trabalhando. E agora, se a gente quiser continuar a projetar, né, continuar a pensar nas formas, a gente já começa a pensar e a ter que desenhar numa escala muito mais próxima, né, chegando mais perto das coisas, que é exatamente quando a gente começa a pensar em mobiliário. Então, vamos falar um pouco desses elementos, né? Então, gente, elementos mais conhecidos, né, aí do mobiliário urbano, eu coloquei alguns aí para a gente se lembrar. Né? A gente tem bancos, né, a gente vai ter luminárias, a gente vai ter os totens de sinalização, que são elementos também super importantes, tá? Muito relacionados à dimensão de performance de sentido, né, que o Lynch coloca ali, as paradas de ônibus, né? As lixeiras, né, os bicicletários, que até Luana acabou de mostrar uma ideia dela aí para bicicletário. Então, além de parada de ônibus, a gente tem possibilidades de abrigos e cobertas, que podem, inclusive, ter estruturas mistas, né, com elementos construtivos combinados com vegetação. A gente tem o pergolado, a gente também tem possibilidades de cobertas mais ativas, né, com hoje o aproveitamento, inclusive, com as placas fotovoltaicas, né, a energia solar. A gente tem essa novidade também que começa a fazer parte do nosso ambiente urbano, que são os parklets, né. Outro elemento importante, dependendo do que a gente quiser fazer, são os balizadores de tráfego, né, que muitas vezes eles são móveis, outras vezes eles são fixos. Mas aí, gente, só para exemplificar alguns elementos, tá?
Qual que é a característica básica que a gente poderia falar em relação a todos esses elementos? Né? É que, primeiro, em geral, são elementos fixos, né? Então, são elementos que cumprem funções ergonômicas em áreas públicas. O que a gente está querendo dizer aqui com ergonômicas? É que eles têm sempre essa função relacionada ao homem, né? À escala humana. Então, está sempre relacionado a essa escala, que é a fundamental para o mobiliário urbano. Claro que o ambiente importa, né, aqui também, mas fundamentalmente, né, atender às necessidades aí que as pessoas vão ter nessa área. Eles são elementos destinados ao uso público, né, portanto, são destinados a todas as pessoas. Uma característica fundamental quando a gente estiver pensando nessa questão dos imobiliários, né, é que os materiais, eles devem ser bastante resistentes, né? Então, eles têm que ser duráveis, eles têm que aguentar sol, chuva. Não adianta eu propor um mobiliário que na primeira chuva que der, esse mobiliário vai começar a se deteriorar. Então, a gente tem que pensar na durabilidade desses materiais. Então, madeiras de boa qualidade, né? Concreto, aço, né? Fibrocimento, né? Que é uma outra forma aí do concreto, mas sempre pensando que esses materiais eles têm que ter, tá? Bastante durabilidade. Um minutinho, gente, aqui para a gente, quando tem uma pessoa querendo entrar, a gente precisa dar uma saidinha aqui da tela cheia. Olha. Oi, gente, bom dia. Tá. Então, vamos voltando aqui. Voltando aqui para a nossa tela, tá? Que a gente estava falando dos tipos de mobiliário, tá? E dessas características dos mobiliários, né? Então, é muito importante a gente pensar na durabilidade e no uso desses materiais, tá? Após a análise e o diagnóstico, devem ser definidas as prioridades de acordo com os principais problemas detectados. Então, o que você viu ali? O que está faltando na área, né? Então, logicamente que se você está vendo ali que tem uma via de alto fluxo, que tem uma calçada de tamanho reduzido, provavelmente ele não vai caber um banco, né? Então, a escolha do mobiliário, da localização, já que a gente sabe que na maioria dos casos esse mobiliário ele é fixo, né? Vai depender muito do trabalho que vocês acabaram de fazer, né? Que é exatamente esse trabalho do diagnóstico. Então, após essa análise, né, diagnóstico, cada equipe está definindo aí suas prioridades, seus problemas detectados para partir para o desenvolvimento do projeto, né, que vai trazer uma linguagem. Essa linguagem, ela também tem a ver com os materiais e também tem a ver com os conceitos, né, como esse caso, por exemplo, aí do estudo de caso aí que a Luana trouxe, né, em primeiro, que é aquele banco lá num parque lá na China, que também é um parque linear, né, um parque que tem também, igualmente a nossa situação, a presença de um rio, e lá, o que a gente observou naquele projeto é que o design desse mobiliário é como se ele desse todo o conceito aí do projeto, né? Eu até tenho ele num outro slide que eu vou mostrar para vocês novamente, mas
é interessante a gente pensar assim, como o mobiliário, nesse caso específico, né, um banco vermelho que acompanha todo o passeio, um banco vermelho que acompanha todo o fluxo, né, desse parque linear. Então, ele acaba meio que realmente ajudando e sendo fundamental no partido do projeto. Não necessariamente isso precisa acontecer no projeto de vocês, mas eu só estou chamando a atenção para a gente entender como o mobiliário é uma coisa importante, né? Então, assim, nessa fase que vocês estão agora, começando a pensar no projeto da área, né, refletindo um pouco sobre os problemas que foram encontrados, pensar no mobiliário é pensar, digamos assim, é sair um pouco do macro e pensar na experiência de quem vai utilizar esse espaço, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar como pesquisador, como arquiteto urbanista, que se coloca no lugar do usuário e pensar um pouco na experiência desse usuário aí no projeto, né? Lembrando o que eu falei já no início, né, que o ponto de partida, né, é sempre a escala humana, né? Devem-se observar fatores climáticos, deve-se relacionar também o entorno. No entanto, o ponto de partida sempre é a escala humana. Gente, me tira uma dúvida aqui, vocês estão vendo só a tela cheia ou vocês estão vendo aquela tela que tem sempre o próximo slide? Aqui tem o próximo slide. Tá. Eu acho que, porque como eu estou usando um monitor aqui, eu queria entender melhor qual é o monitor que vocês estão visualizando. Tá? Então, nesse exemplo aqui, até quis pegar assim, um exemplo, né, local para mostrar, né, numa área de um shopping, mas a gente tem também algumas áreas públicas esse mesmo tipo de situação, né? Só acho que agora vocês estão conseguindo ver a tela toda, né? Sim, dá para ver a tela toda. Tá. Então, esse exemplo que eu estou mostrando, de ver uma lixeira, né, um banco, eles estão assentados aí num piso, que é um piso de concreto, blocos de concreto intertravado. Esse piso, ele é um piso que, não sei se vocês perceberam, mas ele está sendo bastante usado, né, aqui em Fortaleza, e ele tem algumas vantagens, tá, pelo fato dele ter uma certa permeabilidade, mas a gente vai ter também lá na frente aí uma aula para falar mais de pisos, tá? Aqui eu quis colocar essa imagem, gente, mostrando um pouco esse processo do desenho, como você vai começando a desenhar em perfil, você desenha em corte, né? Pensando como é que seriam as possibilidades que possam dar mais conforto para quem for sentar. Então, esses rascunhos, tá? Eles super valem a pena para você partir desse rascunho e aí também chegar num resultado. A outra coisa interessante, né, que você parte do rascunho, até nesse outro desenho que você mostrou, no caso, a segundo, né, que mostrou Lona Salles, que a gente vê aí nesse processo, que às vezes a partir do desenho de um banco, você já começa a extrair os outros elementos do mobiliário. Exatamente por quê? Porque os outros elementos do mobiliário, eles também têm que conversar, né? Então, você tem aí, por exemplo, um banco sem encosto, um outro que é só encosto, né? Que aí, no caso, seria para quem vem com uma cadeira de rodas ou para quem gosta mesmo só de se encostar, né? E é interessante a gente pensar, deixa eu ir aqui para frente, tá? No mobiliário também como uma família, né? Como uma coleção. Então, você começa desenhando o banco, você começar ali e tal, rabiscando o banco,
eu defino que são linhas retas, eu defino, por exemplo, aqui a gente está vendo que tem um elemento retangular, né? De ângulos retos, de quadrados perfeitos, de retângulo, como sendo um ponto de partida, aí, né? Para a definição do elemento desse projeto, do conceito desse projeto, o uso da madeira com o concreto, com o aço. Então, assim, a partir da definição de um elemento, eu quero que vocês também já comecem a pensar a todos os outros elementos, tá? Porque uma das coisas que vocês vão estar fazendo para esse projeto é a definição do mobiliário, gente. Por quê? Porque o mobiliário é algo que tem grande impacto na paisagem. Quando a gente consegue observar um mobiliário, né, que está implantado de uma forma coerente no lugar, a nossa leitura mental consegue identificar aquele lugar como um lugar que tem projeto, que tem personalidade, que algo foi pensado para ali. Então, quando o Kevin Lynch fala lá da dimensão de sentido, né, a gente está se lembrando um pouquinho lá do que o Kevin Lynch falou no texto dele, né? Até relembrar um pouquinho aqui alguma coisa que a gente vem falando aqui em relação ao sentido, né? A gente está falando sobre o quê? Requisitos de percepção, né? É possível aumentar essa sensibilidade através da melhoria da capacidade humana de compreensão do ambiente. Então, quando eu chego num ambiente que eu vejo, por exemplo, que o mobiliário dele faz parte de uma coleção, né, de um conceito, de um conjunto, a minha mente é capaz de ter essa leitura, né? Então, eu consigo identificar os elementos, né? Então, olha só que interessante aqui que eu abri aqui na parte de sentido do Kevin Lynch, tá? Que eu vou ler para vocês. É possível aumentar a sensibilidade através da melhoria da capacidade humana de compreensão do ambiente. Esse é um aspecto muitas vezes esquecido pelos designers, mas que normalmente são formados para se concentrarem nos elementos. Então, quando você introduz esses elementos, você aumenta a capacidade das pessoas de terem uma leitura desse espaço como um conjunto, né? É possível educar os utilizadores para que cuidem do seu ambiente, aprendam mais acerca dele, saibam ordená-lo e compreendam a sua importância. Isso através da noção que a gente pode dar ao espaço de conjunto. Então, assim, a gente sempre lembrando da arquitetura da paisagem como uma ferramenta capaz de mexer com a subjetividade das pessoas, né? De buscar um pouco aquela, né? De chamar a atenção das pessoas que estão utilizando aí o mobiliário, né? Eu estou falando especificamente do mobiliário porque esse é o nosso assunto de hoje, tá? Mas é inevitável que outros elementos também, logicamente, vão fazer parte do sentido. A gente vai falar mais lá na frente também da arte pública, né? Mas concentrando aqui no mobiliário, ele sem dúvida vai ser um desses elementos, tá? Eu estou colocando essa imagem aqui para vocês verem, por quê? Porque esse é um mobiliário que é conhecido nosso, né, gente? Tem na nossa cidade, a gente encontra esse tipo de mobiliário. Mas será que ele pode ser melhor, né? Eu particularmente acho que esse desenho poderia ser bem mais interessante, né? A sombra é um pouco resumida, né? As linhas poderiam ser, de repente, um pouco mais interessantes, mas eu quis dar também um exemplo dentro aqui da nossa realidade. O que vocês acham desse mobiliário? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês também. Se quiser, pode ligar o microfone para falar alguma coisa.
Eu tenho uma dúvida em relação à cobertura. Se ela realmente protege dos raios solares, se ela causa um conforto térmico. Olha, eu acredito que essa cobertura aí, ela não consegue contribuir com conforto térmico. E ela vai proteger dos raios solares apenas em determinados horários, né? Porque nos horários que o sol estiver exatamente na frente, eu não sei exatamente a posição, tá? Que tá aí, né? Não dá para saber se é de tarde ou se é pela manhã, mas pelo que a gente está vendo aí, só vai proteger em um dos horários, né? Até porque, pode falar. E os assentos também, como não tem essa proteção, acaba que eles têm esse aquecimento, né? E aí o que era para ser um local de conforto acaba sendo o oposto, um desconforto. Uhum. E outra coisa que também chama um pouco a atenção aí da gente é que a parte do assento, apesar dela ser curva, né? Ela tem uma curva aí para melhorar um pouco a ergonometria dela, mas aí você vê que no encosto ele não faz essa curva. E aí a pessoa tem que encostar as costas só no cano mesmo, né? Então aí também poderia ter sido pensado um pouco melhor nessa questão. Esse aqui é o mesmo mobiliário, tá, gente? Só sendo visto de uma outra forma. E vocês veem que aí também tinha uma proposta de colocação de painel para publicidade. Então a gente vê assim que até no quesito da sustentabilidade, no caso financeira, né, econômica, ou seja, é algo que pode inclusive dar lucro, né, dar uma renda para o município e por consequência também, como nesse caso esse tipo de serviço ele é terceirizado, também para empresas que venham estar trabalhando com isso, porque a propaganda no espaço público ela é regulamentada, né? Ela é cara e ela pode ser algo, pode ser não, né, gente? Ela é algo que fornece aí lucros, né? Então esse aqui eu já mostrei exatamente para falar do conceito de família, tá? E aí o que eu queria falar? Que um pouco além, né, dessa listinha que eu mostrei aqui no começo, né, dos elementos do mobiliário, o que eu mais queria chamar a atenção para vocês é que, além desses mobiliários mais tradicionais, a gente vai ter uma série de possibilidades aí, que na verdade são infinitas, né, da gente começar a pensar também o mobiliário como uma coisa um pouco mais fora da caixa, né? Que seria exatamente, né? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos. Professora, eu posso mostrar o meu? Pode sim. Eu vou compartilhar a tela. Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui, para você poder Tá. compartilhar. Pronto, Manuela, pode mostrar. Tá aparecendo? Sim. Eu vou mostrar primeiro o meu desenho. É um bicicletário que eu achei. Uhum. Ele fica em Los Angeles. Ele foi feito. Deixa eu mostrar aqui o escritório. Não é escritório, na verdade, é um estúdio, porque eles também trabalham com outras coisas de design. Aí Uhum. são dois arquitetos que ficam em Los Angeles. O nome desse estúdio é Know-How Shop LA. Aí eles fizeram esse bicicletário em forma de pente, que tem, a gente vê que ele é de madeira, né? E aí tem Uhum.
bem aqui eles mostram uma parte do projeto. Como que, eu acho que isso é aço, não tenho certeza, porque não tem especificando, mas como que eles prenderam no chão e Sim. como que eles encaixaram os dentes do pente, no caso, para separar aqui. Aí, eu achei Que bem os dentes, no interessante. caso, são os separadores das bicicletas, né? Isso, é onde elas ficam presas, né? Uhum. E eu achei bem interessante porque, no meu caso, a gente pegou uma área que ela tem alguns prédios públicos e a gente queria chamar a atenção para que o nosso espaço público ele seja utilizado, porque a gente já tem um público, né? O centro ele é muito bem movimentado, então eu acho que isso ia ser um atrativo, sabe? Quando você vai em um local, por exemplo, tem muitos lugares que as pessoas vão só para ver uma estátua, para Uhum. ver uma coisa assim, entendeu? E aí, trazendo essa atenção Sim. na forma de mobiliário urbano, a gente vai aumentar a procura das pessoas por esse local, tornando ele mais movimentado e mais seguro também. Sim, é muito interessante, porque você está trazendo algo inesperado e que exatamente vai resgatar um pouco, né, puxar a subjetividade da pessoa, que de repente está andando ali, mas ela vê algo diferente e vai resolver parar por isso. Obviamente que vocês não vão fazer um pente, né, mas Não, tem algo que você já vê, mas algo. para pensar em 1 milhão de coisas aí, né? Sim, eu vou parar de compartilhar aqui. Você fez com as medidas, quis? Eu fiz só aquele desenho lá, eu não achei as Tá, medidas, eu ficou faltando procurei. as medidas, tá. Eu não consegui Então, vai ser achar. o mesmo caso que eu fiz com as meninas, com a Luana, as duas. De qualquer forma, você não fez com as medidas, mas eu vou te dar 0,5. Você apresentou com quem, Manuela? Tô procurando aqui o Com tema. o Carlos Daniel. Apresentou com o Daniel, tá. Certo. Joia. Muito legal, muito interessante e dá, né, 1000 ideias aí para o que pode vir aí a entrar como um elemento. Esse elemento ele pode ter uma referência na própria área, né, na história da área e tudo. Então, é interessante. Esse que eu peguei uma aqui, tá bem, tá fora, né? Não é exatamente aqui na nossa. Vou duplicar aqui as telas. Tá. Então, mais 0. Okay. Então, esse exemplo aí que vocês estão vendo, gente, é um mobiliário urbano que fica lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? É claro que esse é um mobiliário que exige, né, você ter aí uma ótima manutenção, porque senão pode, se tiver a corda quebrada, você pode ter alguns problemas, né? Mas a gente vê que também tem várias possibilidades de a gente começar a pensar nesses mobiliários fora da caixinha. Por exemplo, nesse caso aí específico, se você tiver um banco não alto, né, um banco de 40 centímetros por aí, no máximo 45, e embaixo dessa rede você tem a grama, você já não tem tanto problema assim, né? Então, também tem várias possibilidades, isso pode ser vazado, né? Então, surgem várias possibilidades aí, e a rede é um elemento muito nosso também, tá? Peguei esse outro exemplo aqui, que já é um exemplo mais lúdico, né? Que já traz um pouco dessa possibilidade da criança brincar mesmo, da utilização como uma área infantil. E aí é interessante ver se tem escola próximo, ver, né, o que é interessante a gente lembrar nesse momento, que é como eu falei para vocês no começo da aula, tudo que vocês estão projetando vai partir dos problemas que vocês encontraram na área.
né? Então, assim, se eu não vejo vocação nenhuma para ter uma área infantil na área, obviamente que eu não vai ter alguma coisa desse tipo. Mas se diferentemente eu já tenho uma escola próxima ou algo do tipo, isso já pode ser interessante, né? Aí é o Parque Discovery Green, fica em Houston, né, nos Estados Unidos. Instalação bem bacana, bem interessante. Ó. Esse outro aí também, um mobiliário bastante pensado fora da caixinha. Vocês estão vendo aí, né, a palavra bus, colocada de uma forma bem criativa, porque as pessoas podem sentar, as pessoas vão ter sombra, as pessoas vão ter um lugar lúdico, ao mesmo tempo as pessoas, obviamente, vão querer bater uma foto nesse lugar, né? Então, exatamente para mostrar o quanto essa ideia do mobiliário aí é criativa. Então, aí, ao mesmo tempo, isso é banco, isso é sombra, isso é parada de ônibus, isso é uma escultura, isso... O que é isso? Né? Isso é comunicação visual. É essa coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que o mobiliário urbano, ele muitas vezes ele é um elemento híbrido, né? E a gente, como arquiteto, que o que a gente, né, o que a gente trabalha, na verdade, a nossa matéria-prima, é o que a gente vive, o que a gente vende, é a nossa criatividade, né? Então, pensando aí também bem fora da caixinha, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, então. Tá? Aqui já uma coisa, né, uma situação mais comum, onde você tem uma seção de banco com encosto e outro de concreto mais simples, sem encosto mesmo. Essa é uma foto de um banco em Melbourne, na Austrália. Esse aqui já um pouco também indo mais para esse lado artístico, né, mais escultórico. Esse sombreiro, digamos assim, na verdade é uma instalação artística, né? Eu peguei essa imagem em Jerusalém, fica nessa praça que chama Valero Square, em frente aos principais mercados aí da cidade. E aí a gente vê também como o mobiliário aqui no caso, as cadeiras, né? Elas estão exatamente embaixo dessa instalação, aproveitando a sombra. Então, o que é isso? Isso é escultura, isso é arte, isso é sombra, isso tem uma função, isso traz bastante sentido, né, para dimensão de performance de sentido, as pessoas vão inevitavelmente olhar, inevitavelmente vão também querer bater uma foto. Então, isso também provavelmente deve ter a ver com algum elemento característico aí dessa região que talvez a gente nem entenda tão bem esse contexto. Mas é o inesperado na paisagem, né, gente? Então, a arte pública, né, que é isso que eu queria falar aqui, ela é um elemento a conferir sentido, né, a conferir referência ao espaço. E isso pode ser simplesmente uma sombra, né, ou isso pode ser um grande elemento escultórico aí de arte pública, né? Isso daí fica na cidade de Sevilha e é uma mega estrutura que tem por objetivo aí, isso é uma área de uma praça, né, de um metrô, uma praça sombreada. Não sei se vocês sabem, mas Sevilha no verão é bem quente, talvez até mais quente do que aqui. E essa é uma praça que recebeu essa coberta aí, que tem um desenho todo especial, né? Tá? Aí eu fiz um croquis também, assim, bem solto, bem representativo, para ficar fechando aqui essas imagens. E eu separei também, gente, que eu queria mostrar para vocês. Tá? Vou continuar aqui compartilhando as minhas telas. Vocês ouviram falar de um concurso que houve 2019, acho que foi ano passado, esse concurso, para o mobiliário da Praia de Iracema?
Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E vou compartilhar também, depois que essas... Ctrl+C aqui, compartilhar aqui no nosso chat. Tá? Esse site aqui, gente, que eu estou abrindo, vocês devem estar vendo aí, é o site do escritório, que chama Poro, tá? Que tirou o segundo lugar no concurso. Foi um concurso que houve para mobiliário, né? E especificamente dessa região aí, na Praia de Iracema, e eu achei muito interessante a forma como essa equipe fez a proposta, né? Então, começa por aqui, né? Praia de Iracema, memória, presente e futuro. Então, tratando aí do passado, do presente e do futuro, a gente vai ver que a equipe, né, aí de arquitetos trouxe várias referências, exatamente de passado, de presente e futuro, para o desenvolvimento desse mobiliário. Ó, o ano do projeto 2009, que foi ano passado, tá? E essa equipe tirou o segundo lugar, né? Que estão alguns dos autores do projeto, arquitetos bem jovens. Então, aqui, os materiais utilizados, né, de referência foram a pedra, a corda, a madeira, né, perfil de metal, no caso metalon, cores e uma inspiração também no jogo de pega-varetas, né, uma inspiração lúdica e num jogo infantil, e principalmente as obras do Cérvulo Esmeraldo. Gente, se vocês não conhecem a obra do Cérvulo Esmeraldo, vale a pena dar uma pesquisada aí na internet, tá? O Cérvulo Esmeraldo, com certeza, ele é o artista que tem mais esculturas em espaços públicos aqui na nossa cidade, tá? Tem um trabalho que ele usa muitos elementos geométricos e elementos abstratos e, inegavelmente, faz parte da história da nossa cidade, né? A arte do Cérvulo Esmeralda. Digamos assim, tanto quanto a Tomi Otaki está presente na arte pública de São Paulo, diria que o Cérvulo Esmeralda está presente aqui na arte urbana da nossa cidade. E é interessante também a gente observar que esse mobiliário que foi proposto aí para a Praia de Iracema por essa equipe, ele também tem essa característica de ser um mobiliário híbrido, porque ele ao mesmo tempo ele enquadra, ele como se ele criasse uma espécie de cenário, né? Ele cria um ambiente, né? Onde talvez as pessoas queiram bater uma foto, ó, aqui tem um enquadramento aqui, né? De uma outra obra, né, do Cérvulo Esmeralda, que está ali no final, né, que é esse barquinho aqui, acho que todo mundo conhece. E aqui, que se vocês quiserem ler mais detalhadamente depois, tá, eu coloquei o site para vocês, dar aqui um foco aqui na questão do mobiliário. Então, com essa proposta deles de mobiliários, através de bancos incrustados nas pedras, né, a criação desses pórticos, né, e a criação aqui desses elementos aqui inspirados no pega-varetas, eles vão criando esses ambientes que aqui eles chamam de oásis, né? E então a gente vê que é como eu falei para vocês, esse mobiliário ele é um mobiliário híbrido, porque ele é lúdico, ele é enquadramento, ele serve para colocar a bicicleta, ele serve para passar com skate, eu posso ter ele como suporte para obra de artes também, pode ser colocado balanço, né? Então, ele é um elemento que pode ter aí infinitas possibilidades, né? Aqui, os desenhos de piso também, né, que fazem parte desse mobiliário, eles têm aqui uma inspiração na nossa história, tá? Na história da nossa cidade, na homenagem às jangadas, aos barcos, determinação de marcos visuais, aqui fazendo uma brincadeira com as pegadas do bode ioiô, né? Que, não sei se vocês sabem, mas esse bode também faz parte um pouco da história, né, urbana de Fortaleza. Ele é um bode que ficava ali entre a Praça do Ferreira
e a Praça dos Leões, e que ele está empalhado até hoje lá no Museu do Ceará, né? Quem já foi no Museu do Ceará com certeza viu lá o bode ioiô empalhado. Aliás, vale a visita, né? Quando a gente acabar essa pandemia toda. É muito interessante, então, aqui tomando parte das pedras, né? Que fazem parte do ambiente. Alguém de vocês já conhecia esse projeto? O que vocês acharam? Queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Professora, eu não conhecia não, mas achei muito interessante porque são coisas simples, sabe? Que é facilmente ser implantado. A gente pensa, tipo, isso é um projeto gigantesco, uma coisa difícil de fazer, aí eles mostram que é uma coisa, tipo, sabe, simples e agradável de local, sabe? Tipo, eu consigo realmente visualizar essas pedras sendo incorporadas, assim. Sim, isso aí é para ficar ali naquela região ali da Praia dos Crushes, né? Mas, enfim, esse aí foi o segundo lugar, né? Então, ele não foi o escolhido, não foi o realizado, né? Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro lugar, tá certo? Esse aqui, gente, foi o primeiro lugar. Eu vou soltar aqui o videozinho, tá? Para vocês verem. Ok. Deu para vocês verem, né? Vou voltar aqui para ver se ele volta para o site dele. Ó, esse site aqui que é o site da equipe vencedora. Eu acho que tem alguns detalhes de desenho mesmo, tá? Que dá para você ver, para vocês verem, tá? Aqui o objeto ainda monocromático, né? E o que eles fizeram? Ainda não projetava a sombra suficiente, então essas aletas aqui, elas foram inclinadas exatamente para quê? Para criar a sombra que eles queriam, né? Que era necessária. A gente pode observar claramente, né, que a inspiração desse projeto, ela vem do elemento da jangada, né? Então, é como se fosse aí o mastro da jangada, a vela, né? Apesar de parecer apenas escultórica, ó, foi fruto de uma análise de carta solar. Eles fizeram a análise de como isso aqui iria fornecer sombra, né? Muito interessante. Em algum momento me remete à Copa da Carnaúba também. Não sei se só eu Sim, consigo ver. sim, também, por conta dessa, né, dessa forma que as aletas estão organizadas aí. E essa base de concreto aqui também, muito interessante, né? Então, esse aqui foi o primeiro lugar, chegou até a ser construído, tá, gente? Não sei como é que tá lá agora, faz muito tempo, né, que a gente não vai, mas
como é que está sendo a manutenção disso. Mas eu acho que são dois projetos de uma área que todos nós conhecemos aqui, né? Ali a Praia dos Crushes, na Praia de Iracema, e que eu quis trazer para vocês exatamente para enfatizar isso, né? Porque eu acho que muitos podem estar pensando, professora, mas a gente não pensou nem como é que vai ser o formato do nosso parque ainda, já vamos pensar no mobiliário. E aí eu digo, sim, vamos pensar no mobiliário, porque o que a gente está vendo nesses projetos? Que o mobiliário, ele influencia muito, né, no projeto como um todo. Se você já começa a pensar no mobiliário, então você vai acabar pensando tudo de uma forma bem integrada, tá? E saindo um pouco da nossa realidade, eu também tenho um outro vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa desses projetos? Quer fazer algum comentário? Eu vou colocar aqui, só um minutinho, gente. Um vídeo que eu separei, tá? Que é um vídeo lá de São Paulo. Nesse caso aqui, é um projeto de um escritório bem grande, né? Um projeto de um arquiteto bem conhecido. Também que, se vocês não conhecem, é uma ótima referência também para estar pesquisando, atual, né? É o escritório do Índio da Costa. Tem vários projetos em áreas públicas, tá, gente? E nesse projeto aqui, o interessante, eu resolvi mostrar, porque ao invés de definir um tipo imobiliário, ele acabou optando por mais tipos. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo.
Ok, aí já é a propaganda deles, né? Claro que a gente tem que dar um desconto aí. Mas, assim, interessante, né? De eu colocar aqui para vocês o link desse outro aqui no nosso chat, tá? Bom, gente, então, até a nossa próxima aula, tá? Eu ainda estamos nessa atividade de compartilhar o mobiliário que você pesquisou e desenhou, tá? Desenhar em escala, desenhar com medidas, tá? Lembrando sempre da medida humana, né? Da escala humana, como uma coisa importante, fundamental para a gente. E a aula de hoje era bem em cima disso. Espero que isso seja uma inspiração aí para vocês já estarem começando aí a pensar no projeto, né? Que já estão começando aí a pensar nisso, que seja algo inspirador aí para vocês. Tá joia? Alguém quer colocar alguma coisa, tirar dúvida, etc. Beleza, então, gente. Até a próxima aula tá valendo, tá? Então ainda vale a pena pesquisar e mostrem. Abraço grande aí para todo mundo, tá? Fiquem bem, vamos continuar nosso trabalho, que tá dando certo, e vamos também, se vocês precisarem tirar, né, dúvidas em outros horários, também estamos aí. Mas principalmente aqui no nosso horário, vamos procurar estar sempre se encontrando aqui para a gente manter o nosso ritmo, tá bom? Então, obrigado aí pela a participação na aula e tchau aí para todo mundo, tá? Fiquem aí bem, um grande abraço aí para todos vocês. E até Tchau, mais. professora. Tchau, tchau.